Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo no canal. Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha dessa moral pra gente. Vamos pro nosso pré-jogo, cara. Parece que o Fernando Diniz vai priorizar realmente a Taça Libertadores. Na terça-feira temos um jogo importante contra o Argentino Júnior. O Fluminense joga nesse sábado contra o Santos. No domingo viaja para a Argentina. Na segunda-feira treina no CT do Boca. E na terça-feira encara o Argentino Júnior, jogo de ida. Parece que a prioridade dele é essa. Porque o Fluminense vai jogar com um time misto. Vai poupar alguns jogadores, pensando nas oitavas da Taça Libertadores. Vai observar outros jogadores que retornaram ao Fluminense, caso de Ione, a chegada do Léo Fernandes, também a estreia do Marlon. Então esse jogo contra o Santos vai servir para isso também. Poupar peças importantes e praticamente inserir novos jogadores na equipe titular. O problema nisso tudo é que a sequência do Campeonato Brasileiro é complicada. O Fluminense precisa desse resultado, precisa fazer esses 3 pontos contra o Santos no Maracanã às 16 horas. Pensando no G4, pensando no pelotão de cima. Porque na sequência o Fluminense tem o Palmeiras, que é um confronto direto, né? Pensando em G4, é um confronto direto. E depois tem o Grêmio, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, vencer esse jogo em casa depois de você vir de uma derrota, como foi contra o Coritiba jogando fora de casa, é inadmissível o Fluminense não fazer 3 pontos no Maracanã contra o Santos. Vamos ver como é que vai ser administrado isso. A princípio, o Fluminense vai com um time misto, focando completamente no jogo da Libertadores. Seria interessante você deixar seu comentário se essa decisão do Fernando Diniz é a mais correta a se fazer. Claro que tem que poupar um ou outro jogadores, testar outros. Isso é importante para uma sequência aí. Na próxima semana, meu amigo, é jogo quarta e domingo, uma hora vai ter que poupar alguém. Então vamos lá, transmissão Premier. Você vai assistir o jogo em casa. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, mas a transmissão vai ser pelo Premier para quem ficar em casa. A arbitragem é o Rodrigo José Pereira. É um pernambucano, conheço pouco aí do Rodrigo. Estatística, no confronto direto entre as duas equipes, está bem equilibrado, são 105 jogos, 40 vitórias do Fluminense, 41 vitórias do Santos e 24 empates. No ano passado, no Brasileirão de 2022, o Fluminense não venceu o Santos, né? Acho que o Fluminense está 1 ano e meio sem vencer o Santos. No Brasileirão do ano passado foi 2-2 e 0-0, foram 2 empates. Jogo muito importante também, é bom mencionar, para dar moral para esse time. Sair daqui do Rio de Janeiro e ir para a Argentina com um resultado ruim contra o Coritiba, a derrota para o Coritiba e um resultado ruim no Maracanã contra o Santos, sabendo na sequência difícil que o Fluminense vai ter pela frente com Palmeiras e Grêmio, e sair com baixa moral daqui para a Argentina é um complicador. Então não passa pela cabeça de ninguém um resultado ruim nesse jogo desse sábado às 16 horas. O Santos, que é o 14º colocado, na última rodada do Brasileirão pegou o Botafogo jogando na Vila Belmiro, arquibancada sem a presença de torcedores. O Santos fez 2-0, no segundo tempo voltou muito mal, muito recuado, muito defensivo, o Botafogo cresceu, empatou o jogo e quase virou. Ainda bem que não tinha torcedor do Santos na arquibancada, senão iam sair bastante decepcionados. Não fez um bom jogo a equipe santista. É um time bem limitado, na minha opinião. Tem 1 ou 2 jogadores ali interessantes. É um jogo bem possível do Fluminense conseguir os seus 3 pontos. Vamos para a escalação do Santos. O Santos deve ter uma dúvida, que é o goleiro, que é o João Paulo, que saiu machucado nesse jogo contra o Botafogo. O Vladimir deve ser o goleiro titular. Então vamos lá. Vladimir no gol, na lateral direita o João Lucas. A dupla de zaga é o Messias e o Joaquim. Na lateral esquerda, o Dodô. Meio de campo formado pelo Jean Lucas, Rodrigo Fernandes e o Dodi. Lembra do Dodi? Aquele que jogou no Fluminense, teve aquela campanha maravilhosa. Fica Dodi. Ele acabou não ficando, foi embora, agora voltou para o Brasil para jogar no Santos. É esse Dodi mesmo, volante. Mais à frente, o Mendoza, aberto pelo lado esquerdo. Veloz, driblador, bom jogador de lado de campo. Na direita, o Lucas Lima, não tão rápido, não tão veloz assim. E o Marcos Leonardo, que o Fluminense é um dos principais jogadores da equipe santista. O atacante Marcos Leonardo, não sei o que ele está fazendo ainda no Santos pela qualidade que esse jogador tem. Agora o Fluminense, cara. O Fluminense bem mexido, 7º colocado, 25 pontos.
está a 3 pontos, olha essa importância desse jogo, o Fluminense está a 3 pontos do G4. Palmeiras é o quarto, no G4 está o Palmeiras, que é o quarto colocado, que é o próximo adversário do Fluminense, e o Flamengo, que é o terceiro. O Fluminense está a 3 pontos desses dois clubes, Palmeiras e Flamengo. O Fluminense tem 25, Palmeiras e Flamengo tem 28. Então a importância desse jogo, essa sequência no Brasileirão. Tem a estreia, teremos estreia do Marlon, né? Marlon, que moleque formado na base, rodou, jogou na França, jogou na Itália, jogou na Ucrânia, agora está voltando ao Fluminense, deve ser o titular, treinou como titular, e o Felipe Melo deve ser poupado para essa partida ou barrado, como você preferir. Tem o retorno do Cano. O Cano está suspenso no último jogo, a gente sofreu um pouquinho com a atuação do Lelê, finalmente teremos o Cano. E o Marcelo ainda tem aquela indefinição, se ele for relacionado, ou ele começa jogando ou fica no banco de reserva. Se ele não começar, quem deve fazer a lateral de esquerda é o Diogo Barbosa. Mas provavelmente o Marcelo também será poupado para esse jogo, pensando no jogo de terça-feira. Os desfalques vocês já conhecem: Alexander, Manuel, Vitor Mendes, que vai se apresentar ao STJD para dar explicações, se eu não me engano, no dia 8 de agosto. E o Jorge, que eu não sei nem porque eu incluí o Jorge aqui na lista. Praticamente o Jorge não vai ser mais jogador do Fluminense. Pendurados, são 9 pendurados, são 7 titulares. A princípio, 7 titulares. Mas tem uma galera aí que vai ser poupada nesse jogo. Ó, André tem 2 cartões amarelos. Tá muito nervoso o André, discutindo com a arbitragem, tem que ficar um pouquinho mais esperto, fazendo muita falta. O Fábio, goleiro titular, 2 cartões amarelos. O Felipe Melo, que deve ser poupado. O Arias, é preocupante, 2 cartões amarelos. Aquele jogo contra o São Paulo ele foi expulso, os cartões permaneceram. O Lima é outro que também será poupado, também tem 2 cartões amarelos, está pendurado. O Ganso também está pendurado para esse jogo. E o zagueirão Nino. Então, Felipe Melo e Nino. Então, esses são os titulares, vamos dizer assim, titulares da equipe que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Já nos reservas, Thiago Santos e JK. Agora vamos para os poupados. Aí, a princípio são 4 jogadores: Felipe Melo, Lima, Ganso e o Keno. Esses 4 serão poupados para esse jogo contra o Peixe. Vamos para provável time do Fluminense para esse jogo de sábado às 16 horas. Goleiro Fábio, na lateral direita o Samuel. A dupla de zaga, Marlon reestreando com a camisa do Fluminense ao lado do Nino. Aí já é uma atração para essa partida. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa ou Marcelo, ainda não está definido. Meio de campo, Martinelli voltando à equipe titular, jogando ao lado do André. Tem aquele entrosamento ali vindo da base que é interessante. E a novidade na armação do jogo, o Léo Fernandes. Treinou como titular nesta sexta-feira, no lugar do Ganso. Ganso poupado, Léo Fernandes fazendo a meiuca, a criação das jogadas. Martinelli, André e Léo Fernandes um pouquinho mais na frente, deve acelerar um pouquinho mais no jogo. Quem for para essa partida vai ter a atração de ver o Léo Fernandes começando a partida. Novidade também no ataque. No lugar do Keno, quem entra aberto pelo lado esquerdo é o Ione Gonzalez, voltando a ser titular do Fluminense. Depois de muito tempo, ele saiu do Fluminense em 2019, agora ganhando uma oportunidade aberta pelo lado esquerdo. Parece que o Lelê perdeu a vez aí pro Ione. Sempre quando o Keno não pode jogar, é o Lelê que fazia ali a ponta esquerda ou os lados do campo. Pelo visto, a atuação dele comprometeu muito a sequência dele como opção. Foi muito mal no jogo contra o Curitiba. Então o Ione Gonzalez será o ponta esquerda do Fluminense nesse jogo contra o Santos. Na direita teremos o Arias e o Cano voltando de suspensão. Esse é o provável time do Fluminense. O time está mexendo ali, pensando no jogo de terça-feira contra o Argentino Júnior. O que importa? Se vai jogar o Ione, Martinelli, Léo Fernandes, Diogo Barbosa ou Marcelo, ou estreia do Marlon. Pensando sempre, claro, no jogo de terça-feira contra o Argentino Júnior, porque é o mais importante, mas também não podemos deixar de focar nesses 3 pontos no Maracanã, jogando em casa contra o Santos. Precisamos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Precisamos lutar em 2 frentes: Libertadores e Campeonato Brasileiro, pensando no G4. Se a gente cochilar, amigo, a gente vai descendo cada vez mais
na tabela. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Até a hora do jogo. Flui!